Você tá na sala de aula, de boa, assistindo a matéria, quando de repente o seu professor ataca a fé católica. O que fazer nesse momento? Eu sou capaz de apostar o meu salário que isso já aconteceu com você, porque é muito mais comum que a gente imagina. Inclusive, isso aconteceu muito comigo. E eu, digamos assim, com o tempo fui percebendo que certas táticas que eu usava não funcionavam direito, saca? E aí eu comecei a perceber coisas que eu não deveria fazer e coisas que eu deveria fazer. E aqui eu queria te dar uma dica de como reagir a esse momento chato e constrangedor que infelizmente muitos católicos passam nas escolas. E antes eu já queria te pedir, se isso já aconteceu com você, eu queria pedir pra você escrever essa história aqui pra gente nos comentários. Só pra gente poder saber se isso acontece só com alguns ou com vários, ok? Talvez as pessoas ouvindo a história de outros, elas se sintam confortáveis em saber que infelizmente não acontece só com elas, tá joia? Mas no começo, vamos lá. O que a gente não deve fazer? Silêncio! Silêncio! Porque o mestre tem cara de besta. Olha, eu descobri que nesse tempo que a pior coisa que a gente pode fazer é se estressar nesse instante. Se a gente agir com muita rispidez, a gente corre o risco de virar chacota na turma e causar o efeito reverso. Eu sei que o efeito principal que a gente quer é defender a fé católica. Isso é louvável, mas a gente tem que lembrar que as pessoas que estão ali atacando a igreja ainda são filhos de Deus e também são objetos da misericórdia do Senhor. Então a gente precisa agir com misericórdia com elas. Isso não significa que a gente tem que cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem, mas significa que ao defender a fé, a gente também tem que lembrar que a gente não pode perder a alma delas. Eu já falei isso em alguns vídeos lá pra trás e é meio difícil para algumas pessoas entenderem, mas eu explico mais uma vez se for necessário. É muito difícil pra gente saber lidar em que momento a gente perde uma alma para defender a fé ou faz o inverso. E, pra falar a verdade, a maturidade na fé consiste também nisso, em saber dosar as duas coisas. E muitas vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para salvar uma alma, por mais estranho que isso pareça. Nesse caso, também vale usar a estratégia certa para a gente conseguir defender a fé e ao mesmo tempo não perder as almas das pessoas que estão ali, nem do professor e nem dos alunos. É que todo mundo quer aborrecer o senhor e quer fazer o senhor de besta. E eu fico com muita raiva disso, porque o senhor não tem nada de besta, apesar da cara. Afinal de contas, a função única e exclusiva da igreja é evangelizar. Tudo da igreja existe para isso. Os sacramentos, os padres, a comunidade, a igreja física, tudo existe para evangelizar. Até o botão da batina do padre, são 33 para você lembrar a idade de Jesus Cristo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Você vê o tanto que a igreja está preocupada com isso, evangelizar. E é nesse momento que a gente tem que reagir rápido, mas também com delicadeza. Como que eu vou defender a fé e não perder as almas? E aí eu queria te contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava no cursinho, preparando para entrar na faculdade. Eu passei por isso praticamente o meu ensino médio inteiro, o cursinho e também durante a faculdade. Então saiba que não vai cessar tão rápido assim. E no cursinho aconteceu um fato muito curioso. Senta que lá vem a história. Eu tinha um professor de história que ele literalmente odiava a igreja católica com todas as forças do coração dele. Ele fazia questão de a cada aula encher o saco da igreja. Por mais que o assunto não tivesse nada a ver com a igreja, ele tava lá para destilar o seu ódio. Sei lá, talvez algum trauma que ele teve na vida ou simplesmente porque ele teve outros péssimos professores na vida dele. E ele também não se preocupava se isso ofendia quem fosse da fé católica, porque parece que pro mundo moderno o católico não tem coração, ele você pode ofender que tá de boa. Infelizmente as pessoas pensam assim da gente, sabe? E teve uma vez que ele, dando a aula sobre o Império Romano, ele falou que a Igreja Católica tinha copiado o conceito de Santíssima Trindade da religião pagã romana. Os romanos, eles tinham mais ou menos 3 deuses, se eu não me engano, era Júpiter e mais 2, e ele disse que a Igreja Católica tinha copiado isso de lá. Logo, a Igreja Católica estava usando de meios para conquistar o poder, mesmo que para isso ela tivesse que mentir pro povo. Olha só que palhaçada. Essa gente inventa cada coisa. Nesse momento, eu levantei a mão e fiz uma pergunta. E a pergunta era mais ou menos a seguinte: professor, no Gênesis nós identificamos Deus criando o mundo no plural. Em Gênesis 18 também tem a visita dos 3 anjos a Abraão, ao qual Abraão se refere a eles como Senhor, com letra maiúscula. Já seriam indícios de que existe uma trindade já no Antigo Testamento, prefigurada ali, só não havia sido revelada. Como que a igreja
igreja conseguiu inventar isso, puxando do Império Romano, sendo que mais de 1000 anos antes já havia esses relatos na escritura judaica? Foi esse silêncio que pairou na sala. Obviamente o professor não ficou nada feliz comigo, inclusive foi até muito ríspido comigo, mas infelizmente as coisas são assim, e me mandou pra diretoria. Quando eu cheguei lá, eu contei pro diretor o que tinha acontecido e havia uma regra na escola que era o seguinte: alunos de cursinho que são mandados para fora da sala são expulsos imediatamente. E morreu. Só que ao contar a história, o diretor realmente concordou comigo e concordou que não tinham condições de me mandar embora do cursinho. Então me mandou esperar na sala dele até que a próxima aula começasse. Se liga no que aconteceu. O professor ele fez um ataque à igreja e aquele ataque pode gerar na cabeça das pessoas um pensamento errado com relação à igreja. Que a igreja fosse, sei lá, uma farsante ou, sei lá, uma falcatrua teológica para dominar as pessoas. Cérebro, o que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky. Tentar conquistar o mundo. Naquele momento, eu usei uma técnica que eu quero te ensinar agora, e ela vai ser muito importante. A primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que o professor falou é verdade? Porque às vezes o professor ele pode fazer uma acusação que de fato seja verdadeira, como por exemplo, uma acusação da Inquisição, e dependendo dessa acusação da Inquisição também, ainda vou fazer um vídeo sobre isso que vai explicar bastante coisa, mas tem que saber se de fato houve essa questão. Se de fato houve, não tem nada o que fazer. Agora, se ele tá mentindo, aí você tem que fazer a segunda pergunta: eu sei responder a esse questionamento dele? Eu sei responder a essa acusação? Eu tenho conhecimento necessário na minha cachola aqui para defender o ponto com propriedade? Sim ou não? Se não, infelizmente você vai ter que ficar em silêncio, porque defender, somente por defender, às vezes pode sair pela culatra o tiro. Agora, se você de fato tem propriedade, aí eu queria te indicar a fazer a melhor tática de todas. E para mim, a mais eficiente. Faça uma bela de uma pergunta. Por quê? Porque perguntar não ofende ninguém e, inclusive, você não pode chamar a atenção de um aluno que está disposto a aprender mais. Então, quando você faz uma pergunta e que nessa pergunta você já mostra a incongruência do argumento do professor, ele tem duas opções. Ou ele assume que ele não entendeu a sua pergunta ou não sabe do que você está falando, ou então ele assume que, na verdade, ele mentiu e que aquele argumento rebateu ele demais. Nesse momento, a turma vai começar a colocar em xeque: peraí, se o professor fez essa acusação, mas esse argumento tá bom? Peraí. E aí as pessoas começam a ficar um pouco mais indagantes com relação à fé católica e com relação ao que o professor disse. Nesse ponto, você consegue quebrar nas pessoas aquela oratória que tinha sido montada na cabeça dela. Por quê? Porque você mostrou que você conhecia um outro ponto daquela questão que na verdade não havia sido revelado para ela. Você trouxe uma informação a mais. Você reparou que na verdade eu não tô rebatendo o argumento? Eu não tô indo lá e confrontando o professor. Eu não tô indo lá e puxando a minha espada medieval de templário e... morte aos hereges! Não. Eu fiz uma pergunta. É só isso que eu fiz. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. E perguntar não pode ser motivo de punição para um aluno. Então, quando eu fiz a pergunta pro professor, eu lembro até hoje que ele virou e falou assim: entenda que eu estou aqui para dar aulas de história e não de teologia. Só que ele falou de maneira bem ríspida para mim. E aí foi a hora que eu não aguentei e eu acho que eu extrapolei um pouquinho. Porque eu virei e falei assim: então não seria interessante o senhor dar aulas de história e não tocar em assuntos de teologia? Aí foi isso que me mandou pra diretoria. E eu não te indico fazer isso, mas sempre faça boas perguntas, porque isso vai de fato fazer com que a turma repense pontos relacionados à igreja. Outra coisa que pode acontecer também é ele te pedir para fazer um trabalho onde esse trabalho fale mal da igreja. Suponha que num trabalho de escola ele queira que você pesquise sobre, sei lá, a Inquisição. Tô dando um exemplo aqui, certo? O que você faz? Pesquise muito, mas
excessivamente sobre a Inquisição, a ponto de você dominar o assunto com as melhores referências bibliográficas que você encontrar na sua vida. Eu tô falando pra você apelar mesmo e ir lá na fonte da fonte da fonte e achar os pontos do jeitinho que a verdade mesmo aconteceu. E eu não tô falando pra você forçar a barra pra defender a igreja, não. Eu tô falando pra você encontrar a verdade mesmo, ir lá a fundo, pesquisar números, quantas pessoas morreram, quantas pessoas por mês, pá, 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 e levar o melhor trabalho de inquisição da turma inteira. Por quê? Para mostrar que você domina todos os assuntos, começando por aqueles que atacam a sua fé. E o católico precisa saber isso. Dominar um assunto, inclusive se ele ataca a própria fé. Porque se a gente sabe defender a própria fé mais do que as pessoas conseguem atacá-la, com certeza o que a gente fala começa a ter credibilidade nos ouvidos dos outros. Mas não apenas soube manter a ordem e a disciplina, como também prendeu a atenção das crianças. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Com licença. Isso é um valor inestimável, as pessoas confiarem no que você fala. E eu digo por experiência própria. Então, mano, referência, fique em cima, pesquisa muito e façam excelentes perguntas. E nunca, nunca perca a amizade das pessoas, porque ela é a mais importante de tudo. Afinal de contas, a gente não tá lá somente para defender a fé, mas também para levar as pessoas para nossa. Quem sabe talvez um dia o seu professor vai estar na fila da confissão por causa de um aluno que se atrevia a fazer boas perguntas. É isso que eu espero de você, espero que eu tenha te ajudado e não se esqueça que a gente se encontra toda semana aqui, mano. Por que você não se inscreveu no canal? Por que você não deu like? Você acha que a gente não merece? Pelo amor de Deus, mano. Vai lá, dá o like, se inscreve e a gente se encontra toda semana aqui. Um beijo no coração e tchau.